A forma trigonométrica de um número complexo é uma maneira de escrever esse número complexo em função do seu módulo e do seu argumento. Nesta aula, nós vamos aprender a transformar um número complexo que está escrito na sua forma algébrica para a sua forma trigonométrica. Seja muito bem-vindo ao CPTEC, eu sou o professor Luiz Antônio. Considere um número complexo escrito na sua forma algébrica. Está aqui, ó, z igual a A mais BI. Sabemos que no plano de Argand-Gauss, esse número complexo tem um módulo, que é exatamente a distância do seu afixo até a origem do plano de Argand-Gauss, e o argumento. O argumento é exatamente o ângulo formado entre o seu módulo e o sentido positivo do eixo real. Bom, sabemos pela nossa última aula que o seno do argumento de um número complexo é dado pela sua parte imaginária pelo seu módulo, e o cosseno do seu argumento é dado pela sua parte real dividida pelo seu módulo. Então, pensa comigo, se você pegar esse módulo aqui que está de um lado da igualdade dividindo, e você fizer aparecer do outro lado multiplicando, nós vamos ficar com B igual a módulo de Z vezes o seno desse argumento. De forma análoga, nesta outra equação, nós vamos encontrar A igual ao módulo de Z vezes o cosseno do seu argumento. Repetindo para você, o módulo de Z estava de um lado dividindo, foi para o outro lado da igualdade multiplicando. Aqui é a mesma coisa, o módulo de Z estava dividindo, foi para o outro lado multiplicando. Bom, então, esse número complexo Z, que está escrito na sua forma algébrica, ele pode ser escrito dessa forma. A, quem é A? O módulo de Z vezes o cosseno do argumento, mais BI, ou seja, quem é B? O módulo do número complexo vezes o seno do argumento vezes a unidade imaginária. Não pode esquecer que tem o izinho aqui, ó, multiplicando, tá bom? Agora, olha que interessante, eu vou reescrever aqui embaixo o nosso número complexo. Se você pegar esse número complexo que você está vendo aqui, ó, e você colocar o módulo de Z em evidência, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o número complexo Z, ele é o seu módulo vezes, vamos abrir parênteses aqui, ó, o cosseno do seu argumento mais I vezes o seno do seu argumento. Então, esta forma aqui é chamada de forma trigonométrica do número complexo, ou forma polar, como eu falei para vocês, alguns autores de livros chamam também de forma polar. Observe que é uma outra maneira de escrever o número complexo, mas ele fica em função do seu módulo e do seu argumento, já que dentro do parênteses aqui aparece, tá vendo, as razões trigonométricas desse argumento. Vejamos alguns exemplos para você entender isso na prática, como funciona. Vamos lá. Escrever na forma trigonométrica esses dois números complexos aqui, o número complexo A e o número complexo B. O primeiro passo, então, é encontrarmos o módulo de A. Então, vamos lá, vamos encontrar o módulo de A. Já vimos em aulas anteriores aí como encontrar o módulo de um número complexo. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das suas partes real e imaginária. A parte real desse número complexo é 1 e a parte imaginária desse número complexo é o raiz de 3. Então, vamos chegar à conclusão que o módulo vai ser 1 mais 3, ou seja, a raiz quadrada de 4, que dá 2. Esse aqui é o módulo do número complexo A que você está vendo aqui. Agora, nós vamos calcular o argumento. Para calcular o argumento, nós temos que usar as razões trigonométricas, seno e cosseno. O seno do argumento desse número complexo é a sua parte imaginária, que é raiz de 3, dividido pelo módulo, por 2. E o cosseno do seu argumento é a parte real, que é 1, dividido pelo módulo, que é 2.
Bom, então, de posse dessas duas informações aqui, ó, sabendo que o cosseno do ângulo é meio e o seno do ângulo é raiz de 3 sobre 2, na nossa tabela trigonométrica dos ângulos notáveis, chegamos à conclusão que o argumento ele vale 60 graus. Escrevendo na forma de radiando, nós temos π sobre 3. Então, agora nós já podemos escrever o nosso número complexo A na sua forma trigonométrica. Então, A pode ser escrito como seu módulo, vezes, a gente abre parênteses, então vamos escrever, ó, cosseno do argumento, o argumento é π sobre 3, mais a unidade imaginária, vezes o seno do mesmo argumento, vezes o seno de π sobre 3, e com isso nós escrevemos o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. Bem tranquilo, não é? Bem tranquilo a partir do momento que você sabe o que é módulo de um número complexo e o que é argumento do nosso número complexo. Vamos ao exemplo 2. Então, eu quero escrever esse número complexo B na sua forma trigonométrica. Primeiro passo, calcular o módulo de B. O módulo de B é dado pela raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. O módulo de um número complexo é a raiz quadrada da soma dos quadrados da sua parte real e imaginária. Bom, vamos chegar à conclusão que o seu módulo será raiz quadrada de 8. Simplificando esse radical aqui, chegamos a 2 raiz de 2. Então, isso aqui é o módulo do número complexo B. E agora nós vamos encontrar o seu argumento. O seno do argumento é a parte imaginária dividido pelo módulo, 2 dividido por 2 raiz de 2. Aqui nós podemos simplificar esse fator 2 de cima com esse fator 2 de baixo. Vamos chegar a 1 sobre raiz de 2. Aqui você deve racionalizar o denominador dessa fração, tá bom, pessoal? Então vamos racionalizar, vamos chegar à conclusão de que o seno do nosso argumento é raiz de 2 sobre 2. Beleza, vou guardar esse resultado. Vamos agora para a razão trigonométrica cosseno. Cosseno do nosso argumento é a parte real dividido pelo módulo. 2 dividido por 2 raiz de 2. Observe que vamos obter o mesmo resultado. Portanto, já vou escrever aqui o resultado, que é raiz de 2 sobre 2. De posse desses dois resultados aqui, chegamos à conclusão, consultando a nossa tabela trigonométrica, que o nosso argumento tem que ser 45 graus, pois é o ângulo de 45 graus, cujo seno é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno é raiz de 2 sobre 2. Cabe transformar esse ângulo que está em graus para radiano, ou seja, nós temos π sobre 4. E agora nós podemos escrever o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. É sempre o módulo, que é 2 raiz de 2, vezes, aí a gente abre parênteses, ó, cosseno do argumento, cosseno de π sobre 4, mais i vezes seno do argumento, que é π sobre 4. Com isso, nós escrevemos o nosso número complexo B, que na sua forma algébrica é 2 mais 2i. Esse mesmo número complexo, na sua forma trigonométrica, fica dessa forma aí, ó. 2 raiz de 2 vezes o cosseno de π sobre 4 mais i vezes o seno de π sobre 4, pessoal. Então, bem tranquilo. Se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí. Se tem algum conteúdo específico que você quer ver, quer assistir a aula, quer que a gente grave aqui para você, é só você deixar nos comentários que a gente vai gravar e dedicar especialmente para você para tirar a sua dúvida. Nosso objetivo aqui é ajudar você. Um grande abraço e até a próxima aula.